A solidão e a solitude desempenham um papel significativo nos jogos de terror, contribuindo para a atmosfera, o enredo e a experiência emocional dos jogadores. Esses sentimentos são cuidadosamente cultivados pelos desenvolvedores para criar uma sensação de isolamento e vulnerabilidade que é fundamental para o gênero terror. Isolamento físico. Muitos jogos de terror colocam os jogadores em um ambiente isolado e remoto, como mansões abandonadas, hospitais desolados ou florestas escuras. A falta de presença humana realça a solidão física, criando uma sensação de que o jogador está completamente sozinho no mundo do jogo. Ausência de aliados. Em muitos casos, os jogos de terror eliminam ou tornam ineficazes os aliados tradicionais. Os personagens jogáveis frequentemente se encontram sem apoio, amigos ou meios de comunicação com o mundo exterior. Isso intensifica a solidão, pois os jogadores não têm ninguém com quem contar. Silêncio e ruídos ambientes. A ausência de trilha sonora constante e o uso sutil de ruídos ambientes contribuem para a sensação de solitude. O silêncio interrompido apenas por sons inquietantes cria uma atmosfera que faz com que os jogadores se sintam como se estivessem em uma jornada solitária e assustadora. Desolação e abandono. Os cenários nos jogos de terror muitas vezes apresentam locais abandonados e desolados, estruturas em ruínas, objetos quebrados e a decadência em geral invocam uma sensação de desolação, reforçando o sentimento de estar sozinho em um mundo hostil. Narrativa pessoal. A narrativa nos jogos de terror frequentemente se concentra na história pessoal do protagonista. Os jogadores podem explorar memórias dolorosas, traumas ou conflitos internos que os personagens enfrentam. Essa abordagem profundamente pessoal pode aumentar a sensação de solidão, pois os jogadores são convidados a mergulhar nas emoções do personagem. Encontros com o desconhecido. A solidão intensifica os encontros com o desconhecido. Quando os jogadores estão sozinhos, cada som ou sombra se torna potencialmente ameaçador. A incerteza sobre o que há à espreita cria uma ansiedade constante. Isolamento na jogabilidade. Os jogadores de terror muitas vezes enfatizam a exploração e o isolamento na jogabilidade. Os jogadores devem navegar por ambientes perigosos e resolver enigmas sozinhos. Isso cria uma sensação de independência e impacto emocional profundo. A solidão e a solitude nos jogos de terror têm um impacto emocional profundo nos jogadores. Eles podem se sentir vulneráveis, ansiosos e emocionalmente envolvidos na jornada do personagem. Esses sentimentos intensos contribuem para a imersão e o poder do gênero terror. Em resumo, a solidão e a solitude são elementos essenciais nos jogos de terror, permitindo que os desenvolvedores criem atmosferas de medo e tensão. Contém histórias profundas e envolventes, proporcionando aos jogadores experiências mais intensas.
A sensação de isolamento físico e emocional desempenha um papel crucial na construção da experiência de terror, fazendo com que os jogadores enfrentem o desconhecido sozinhos e explorem as profundezas de seus próprios medos. A utilização de uma lanterna ou isqueiro como fonte de iluminação em jogos de terror desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera e na experiência do jogador. Esses elementos são estratégicos e têm várias razões pelas quais são comuns nesse gênero, e eu vou explicá-las para você nesse vídeo. Criação de tensão e suspense. A escuridão é inerente, assustadora, pois deixa obscuro o que está ao redor do jogador e cria uma sensação de vulnerabilidade. A lanterna e o isqueiro servem para iluminar apenas uma área limitada, aumentando a tensão, pois os jogadores sabem que o perigo pode estar escondido nas sombras. Essa limitação na visibilidade cria uma atmosfera de suspense constante. Foco na direção da ação. A lanterna ou isqueiro podem ser usados para direcionar a atenção do jogador para áreas específicas do ambiente. Os desenvolvedores podem destacar elementos importantes na narrativa, pistas ou inimigos ao iluminar essas áreas de forma proeminente. Isso guia os jogadores e os mantém engajados na história. Exploração detalhada. Jogos de terror frequentemente enfatizam a exploração, incentivando os jogadores a investigar locais minuciosamente, em busca de pistas, itens ou caminhos. Os dispositivos de iluminação são essenciais para esse propósito, tornando a busca nos cantos escuros e sombrios mais envolvente. Quebra-cabeça e resolução de enigmas. Em muitos jogos de terror, a luz é usada como parte de quebra-cabeças ou desafios. Os jogadores podem precisar encontrar de maneiras criativas para resolver problemas e progredir na história. Elemento estratégico. A quantidade limitada de bateria na lanterna ou de fluido no isqueiro pode criar um elemento estratégico. Os jogadores devem gerenciar esses recursos com cuidado e destreza, decidindo quando usar a luz e quando economizá-la. Essa gestão de recursos pode afetar drasticamente o resultado do jogo. Aumento da sensação de realismo. A iluminação que é fornecida ao jogador adiciona uma camada de realismo à experiência do jogo. Esses elementos fazem com que os jogadores se sintam mais conectados ao personagem, já que usar uma fonte de luz é uma reação natural ao medo do escuro, aprofundamento da imersão. Ao criar uma dependência da luz, os jogadores se sentem mais imersos na experiência do jogo. Eles compartilham o desconforto do personagem diante da escuridão e da incerteza, tornando as experiências cada vez mais envolventes. Criação de identidade visual. A lanterna muitas das vezes se torna um símbolo icônico dos jogos de terror. Os jogadores reconhecem instantaneamente sua importância e associam esses elementos a uma experiência única que o jogo oferece. A escolha de usar uma lanterna ou qualquer outra fonte de luz em jogos de terror é uma decisão de design cuidadosamente criada para causar tensão, suspense e imersão.
Esses elementos não apenas afetam a jogabilidade, mas também desempenham um papel crucial na construção da atmosfera e na criação de uma experiência de terror memorável e envolvente para os jogadores.